E aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo, o professor Chaves aqui, e hoje eu quero falar com vocês sobre o cálculo de carga para o padrão de entrada. Algumas pessoas têm dúvida disso aí e eu quero mostrar não o método antigo, da antiga norma da Neoenergia, mas o método que veio nessa nova norma. Tem uma mudançazinha aí, eu achei interessante e quero compartilhar isso aí com vocês. Dê uma olhada comigo aqui, já coloquei na tela o que eles dizem na norma, na DIS NOR 030 sobre cálculo de carga. Primeira coisa é lembrar que cálculo de carga, pessoal, é a soma das potências instaladas, certo? Antigamente o que nós fazíamos? Pegávamos lá as cargas, geladeira, TV, chuveiro, a potência de cada eletrodoméstico, de cada equipamento, somava tudo e aí nós tínhamos a carga instalada. Para normalmente medidores monofásicos, bifásicos, já é o suficiente. Mas aqui veio uma diferençazinha. Então, ele tem aí essas duas descrições, uma para tomadas e outra para iluminação. Nessa de tomadas, para áreas construídas, ou seja, residências ou comércio, seja lá o que for, com área construída inferior a 250 metros quadrados, então tem uma tabelinha que nós vamos ver que já tem uma potênciazinha pré-determinada para a quantidade de tomadas e respectivamente suas potências. Lembra um pouco isso aí àquela técnica lá orientada na NBR 5410. Porém, por esse método aqui fica um pouco abaixo se a gente comparar lá com a regra da NBR 5410. Se você quiser calcular a carga de acordo com a NBR 5410, então o que você faz? Vai lá na sequência de vídeos que nós temos aqui no canal de projeto. Então lá eu tenho destrinchado isso aí, passo a passo, como é que você prevê a quantidade de tomadas de iluminação, como é que você atribui as potências para essas tomadas de iluminação, porque depende da área construída, depende do perímetro, depende do ambiente. Então assim, a regra da NBR 5410, ela tem vários detalhes e se você quiser seguir por lá, é tranquilo. Porém, se você quiser seguir esse método aqui para ligações pequeno porte, então você vai ver que também não é nada assim difícil não. Iluminação, manda considerar um ponto de luz em cada cômodo, que é o normal, a NBR também fala isso, porém manda atribuir a potência de 100 watts para cada ponto desse. Na NBR depende da área construída para você atribuir a potência, certo? Então pode passar de 100 watts, mas convenhamos, a NBR 5410 provavelmente vai passar por atualização, porque esses 100 watts nós sabemos hoje que com as lâmpadas eficientes, lâmpadas de LED, 100 watts considerados aí para um ponto de iluminação é um certo exagero no ambiente interior de área residencial, certo? Mas por enquanto essa é a regra. Qual é a tabela? Olha ela aí, tabela 3 da DIS NOR 030. Diz o seguinte: a área total construída for aí até 8 metros quadrados, você vai considerar apenas uma tomada de 100 watts e isso aí seria ambientes comuns, sala, quarto e tal. E ambientes como cozinha aqui, você vai considerar também uma tomada, porém essa tomada da cozinha você vai atribuir 600 watts. Somando tudo, 700 watts seria a carga total instalada nessa área construída para as tomadas comuns. A gente não vai considerar dentro desse cálculo, pessoal, tomadas específicas, tomadas de cargas superiores, Qualquer carga aí que seria uma tomada específica, que ultrapassar 10 amperes, não podemos atribuir isso aqui, certo? Isso aqui seria tomadas comuns. Bom, e se a área construída for superior aí a 8 metros quadrados? Então ela ficando aqui entre 8 metros quadrados do total até 15 metros quadrados, nós temos então quantidade de tomadas 3, cada uma nós vamos atribuir 100 watts, totalizando então 300 watts, e uma tomada no ambiente de cozinha, considerando 600, totalizando aí as 3 com essa uma aí de 600 da cozinha, 900 watts. Beleza? Então essa regra aí é só olhar a área construída, quantidade de tomadas comuns, como essa daqui, entre 15 e 20, 400 watts, 4 tomadas e 2 na cozinha. Obviamente, à medida que a área construída vai aumentando, essa tabela também vai atribuindo a quantidade maior de tomadas, tanto nos ambientes comuns, de cargas menores, quanto na cozinha, certo?
Se você for seguir a regra da NBR 5410, provavelmente a carga instalada para tomadas comuns vai ser superior a esse valor aqui, tá bom? Mas ele ajuda, é um norteador aí que vai ajudar bastante. Se você quiser fazer por aqui, eu não vejo problema nenhum, desde que você separe as cargas especiais, as cargas específicas, certo? Então a tabela não tem mistério, é bem tranquila, é só isso aí. Aí eu peguei aqui um exemplo, né, uma planta baixa aqui, aleatório, só para a gente fazer um exercíciozinho para vocês verem. Ó, eu tenho aqui uma planta baixa, sala, quarto, banheiro, cozinha, área de serviço, né, tem um espaçozinho aqui que seria do acesso, né, dos quartos e do banheiro. E a área externa aqui não tem muro, garagem, nada, tá? Então, como é que a gente faz para calcular a área construída em metros quadrados? Para quem não lembra, você vai pegar aqui uma das medidas de uma das laterais, no caso aqui 6,15 metros, e a outra medida completa da outra lateral, né, que deu aqui 6 metros. Então você multiplica um lado pelo outro, né, para calcular a área em metros quadrados. 6,15 vezes 6, 36,9 metros quadrados, tá certo? Chegou lá na casa lá do cliente, de onde você vai fazer o cálculo lá para o padrão de entrada, você mede. Se você não tiver a medida, você mede, faz a medida. Se quiser seguir esse modelo, multiplica, você vai achar a área construída em metros quadrados, é bem tranquilo, certo? Então, tendo agora essa medida aqui, ó, o que a gente faz? A gente olha para a tabela, tá bom? E a gente vai saber qual vai ser a potência das tomadas comuns. Então, ela ficou aqui, ó, nessa faixa entre 30 e 50, tá bom? Entre 30 e 50, são 36,9 metros quadrados. Vamos considerar então 6 tomadas de uso geral, como a gente costuma chamar, né? 600 watts, e 3 tomadas na cozinha, cada uma de 600 watts, totalizando 1.800. Somando então os 1.800 com esses 600, nós teremos 2.400 watts somente nas tomadas comuns, nas tomadas das salas, dos quartos, do banheiro. Claro que nós não estamos considerando aqui ainda as tomadas específicas, mas já ajuda, né? Acelera um pouco o processo. Basta ter a área construída, você já tem aí o cálculo das tomadas. Então, olhando por esse lado, é bem mais prático. Bom, o outro tópico que dizia lá era a quantidade de iluminação. Mandava a gente atribuir um ponto de iluminação no teto em cada cômodo e considerar 100 watts para cada ponto. O que eu fiz aqui? Eu marquei, né, com esses círculos vermelhos, um ponto de iluminação em cada ambiente, porém eu extrapolei um pouquinho. Eu coloquei um ponto aqui também nesse acesso dos quartos e do banheiro e uma lâmpada na área externa. Tem que ficar atento com esses detalhes e muitas vezes conversar isso com o cliente, com o dono aí do imóvel, para que você saiba exatamente o que ele tem em mente, né? Para depois não ficar faltando ponto, tá certo? Então considerei 7 pontos. 7 pontos com cada um 100 watts. Nós teremos aqui, ó, iluminação, 7 pontos de iluminação, 100 watts, 700 watts no total. Vamos ter também ali, considerando um chuveiro elétrico e verificando junto com o cliente, o chuveiro elétrico foi de 5.200 watts, o adquirido, então vamos projetar o circuito tudo em cima desses 5.200, obviamente, então nós temos que considerar essa carga. Então, para essa tomada específica, 5.200 watts, e também tem esse outro equipamento aqui, essa fritadeira Air Fry, né, de 3,5 litros, que a potência nominal dela em watts é 1.500, então potências maiores temos que colocar aqui à parte, né? Não vamos considerar aquela carga que calculamos para as tomadas comuns como se ela atendesse já a esses equipamentos, certo? Então temos aí mais 1.500 watts. E se tivesse algum outro equipamento, algum outro chuveiro elétrico ou também ar-condicionado, outras cargas maiores, o ideal seria esse, né? Acrescentar aqui nessa parte para a gente somar tudo agora. Então, com a iluminação e essas cargas específicas, temos 7.400. Agora, nós temos que somar os 7.400 das cargas específicas com aqueles 2.400 que a gente já sabia lá das tomadas comuns. Então, somando tudo, temos 9.800 watts ou 9,8 kW, né? O quilo aqui, vocês sabem,
que aí é a mudança na escala aí do valor, certo? Colocamos o K, então movimentamos 3 dígitos aí a vírgula, certinho? Então temos 9,8. Aí o que é que nós fazemos? Simples, simples, simples. Vamos lá naquela tabela 1, na DIS-NOR 030, que vai mostrar lá quais são as categorias dos medidores e verificar qual que está nessa faixa aqui, ó, de 9,8 kW. Tá? Lembrando que kW é carga instalada, kVA demanda, a gente só vai usar demanda em trifásico, tá? Então olha aí, 9,8, esse bifásico 0 aqui não nos atende, esse monofásico 0 aqui, ele vai até 5 kW, não nos atende, e esse aqui M1, ele vai de 5,1 kW até 10 kW, então 9,8 está dentro dessa faixa. Esse aqui vai ser o medidor escolhido se na cidade, na região, o fornecimento for de 220, 127, certo? Fiquem atentos com isso. Se na sua região é 220, 127, você vai olhar nessa parte aqui, 5,1 até 10, dentro do que nós calculamos, né? Deu 9,8, tá ok. Ah, mas se eu tivesse dado apenas 3 kW, então seria esse aqui, ó, o M0, certo? Mas como ultrapassou 5 e é inferior a 10, está dentro da faixa do M1. Qual vai ser o disjuntor? Disjuntor monopolar de 63 amperes. Qual o condutor que nós devemos ter ali do ramal de distribuição, do ramal da distribuidora ali, o ramal de entrada até o medidor? Vai ser um condutor de cobre de 10 milímetros concêntrico. No rodapé dessa tabela aqui tem lá uma afirmativa da Neoenergia dizendo que obrigatoriamente, quando é fornecido pela distribuidora, deve ser instalado pela distribuidora. Então o correto é não deixar o condutor, se for seguir a norma. Correto é deixar que a distribuidora coloque o condutor. Então, mas esse é texto da norma. Na prática, no dia a dia, nós vemos aí que isso, deixar o condutor já na espera, já acelera o processo, e alguns profissionais têm feito isso. Eu não sei se a distribuidora vai continuar ligando os condutores que ficarem na espera, ou se já é uma normativa deles ligar apenas passando o condutor direto até o disjuntor, até o medidor, perdão, né? Até o medidor. Porque do medidor para frente, ou seja, passando pelo disjuntor, então vai ser aqui ó, o ramal de distribuição. Esse sim é um ramal de distribuição que deve ser instalado pelo cliente. Observe, pessoal, que é cabo de 16 milímetros de cobre para essa categoria aqui de 9,8, né? M1 ficou aqui dentro, disjuntor de 63. Nós temos que instalar então o condutor de 16 milímetros. 16 milímetros. Ah, mas a distribuidora está colocando um condutor de 10 e eu tenho que colocar um de 16. Exatamente, é isso mesmo, certo? Por que tem essa diferença? Olha só, quando se faz o cálculo de capacidade de condução de corrente de um condutor, temos que levar em conta o método de instalação. Esse condutor aqui, ó, ele vem aéreo, depois ele vai para o eletroduto. Então, a distribuidora, quando ela calcula lá condutor aéreo, capacidade de condução de corrente, nessa condição aéreo vai ser superior, né, vai conduzir mais corrente do que um condutor abrigado. Aqui, normalmente, o condutor vai ser abrigado, então, por via de regra, já foi estabelecido que para M1 o condutor precisa ser dessa seção transversal aí, 16 milímetros. Tanto faz, se for PVC, isolação, EPR, XLPE, não importa muito, porque essa vai ser a faixa de capacidade de condução de corrente dele, então tem que ser esse condutor, beleza? Bom, os demais materiais na condição M1 é o seguinte, nós temos aqui o eletroduto, que vai ser de 1 1/4, e eu achei interessante ter essa mudança agora na norma, que praticamente todos, né, é de 1 1/4. Então isso vai facilitar uma questão que acontece muito. A pessoa instala em uma carga pequena, com o passar do tempo ela quer ampliar a carga. E nessa de ampliar a carga, o que acontecia antes? Por ter várias seções aí de vários diâmetros de eletroduto, muitas vezes a pessoa tinha que montar toda uma estrutura nova, quebrar tudo, fazer toda uma estrutura nova para esse novo medidor com maior capacidade. Agora não, ó, desde o monofásico 1 já é caixa polifásica, já é eletroduto de 1 1/4, então que provavelmente vai mudar aí apenas a questão de acrescentar o condutor, se for para trifásico ou bifásico. Então facilitou um pouco aí quando a questão for uma alteração de carga.
Vamos lá, eletroduto então 1 1/4, a caixa de medição polifásica, o tipo de medição é direto, né? Não vai ter nenhum TC aí. O aterramento 10 milímetros, né? O condutor para aterramento 10 milímetros. O eletroduto para abrigar esse condutor de aterramento vai ser de 3/4 de polegada, e esse M1 é usado tanto na Coelba, em quase todos os municípios da Bahia, e na Electro, certo? Na região sudeste aí. Beleza? Então, usando aí numa tensão 220/127, esse mesmo exemplo, como é que ele seria nos locais de fornecimento de tensão 380/220? Olha aí, nas cidades onde o fornecimento é 220, fase neutro. Então, não tem aí o M1 no caso, seria o M3. Por que M3? Porque 9,8 é superior a 8 e inferior a 15. Está dentro dessa faixa, então acabou sendo o M3. O M3, o disjuntor é o mesmo, certo? O condutor que a distribuidora vai instalar é o mesmo, ó. Se for cobre 10 milímetros, se for alumínio 16. E o condutor que o cliente, né, o dono da instalação, deve ter lá instalado, vai ser de 16 milímetros, que esse vai lá da medição, no caso do disjuntor para frente, até o quadro de distribuição, que esse é o chamado ramal de distribuição. Se a gente for comparar, nós vamos ver que o M3 e o M1 são muito parecidos. Olha aí, ó, eletroduto 1 1/4, caixa polifásica, medição direta, cabo de aterramento 10 milímetros, eletroduto para abrigar o aterramento 3/4, e esse M3 ele existe em todas as distribuidoras, certo? Onde o fornecimento for 380/220, beleza? Então olha só, M1 220/127 é o mesmo material para o M3, que é 380/220, beleza? Tranquilidade, pessoal? Então não se esqueça de curtir, compartilhar aí o vídeo, dar uma força aí para divulgar o canal, e até os próximos vídeos aí para mais dicas de instalações elétricas, beleza? Valeu!